Hola Maitei, ¿cómo están? Bienvenidos a más este video. Mi nombre es Julio Alfonso y hoy vamos a hablar sobre empleo versus empreender em Paraguai. Nós vamos falar hoje sobre qual é a vantagem no Paraguai, empreender ou trabalhar de empregado, ou seja, trabalhar de funcionário de uma empresa. Vamos direcionar para os brasileiros. Vamos ver como funciona aqui no Brasil e como funciona no Paraguai você ser um funcionário de uma empresa. Aqui no Brasil, para você ser funcionário de uma empresa, você precisa ser registrado. E quando você é registrado, dependendo da empresa, ela até te paga o seu plano de saúde, não é assim? E além do mais, você tem fundo de garantia, você tem vale alimentação, vale transporte, ou recebe uma cesta básica e ainda você tem a questão do almoço na empresa. Você pode estar almoçando na empresa ou tomando café. Vai depender muito de quais empresas. Eu falo isso me baseando na região de São Paulo, que é onde mais tem emprego e onde eu sempre estou atuando também. Além do Paraguai, a gente atua aqui em São Paulo, porque nós outros vemos de levar mais clientes hacia Paraguai. Então, nesse sentido, você aqui no Brasil, você tem muito mais vantagens trabalhando de funcionário de empresa, porque você tem um dia de folga, tem férias remuneradas, tem 13º, recebe no dia, tem vários direitos trabalhistas que te protegem aqui no Brasil. Tanto é que eu conheço pessoas que trabalham e têm um vale alimentação de R$ 1.000 e fora o salário. Tem outras pessoas que têm vale alimentação de R$ 800. Tem vale transporte, então você recebe o seu vale para ir trabalhar na empresa ou passa o ônibus para te levar à empresa. Isso é me baseando aqui em São Paulo. Também existem empresas que não dão isso, que não dão plano de saúde, dão só uma cesta básica, mas você tem, e também você tem sempre o seu fundo de garantia, porque é obrigatório recolher o INSS. No Paraguai também é obrigatório, mas muitas empresas não recolhem, não fazem isso. Então, o trabalhador, funcionário, ele fica vulnerável porque a empresa às vezes recolhe, mas não paga. Eu ouvi muito disso aí, que a empresa recolhe o IPS do funcionário e não repassa para o IPS, embolsa aquilo ali. Então, tomar muito cuidado com isso. O Paraguai é um país muito bom, mas existem pessoas e pessoas, existem empresas e empresas, existem empresários e empresários. Então, temos que tomar cuidado com tudo que a gente fala, com tudo que a gente divulga. Muitas pessoas falam, Paraguai é o paraíso. Gente, é o paraíso para quem quer arregaçar a manga e trabalhar, para quem quer realmente empreender. E quando se fala de empreender, aí o bicho pega. Porque se você está numa empresa batendo o cartão, deu o seu horário e você vai embora. Agora, se você for empreender, você não tem horário, não tem final de semana, não tem horário, não tem tempo com família. Quanto tempo eu mesmo empreendendo, finais de semana eu não pude ficar com a minha família. Tive que sair trabalhar para poder sustentar a casa, mas foi escolha minha. Eu poderia estar numa empresa, num hotel, ganhando bem, ganhando R$ 2.000, R$ 3.000 por mês, que já é um bom salário aqui no Brasil, R$ 3.000 por mês. E como que eu diria para vocês, poderia ter com a minha família esse tempo, as minhas férias remuneradas, só que eu decidi empreender para não ser refém do Estado, porque o Estado tira muito de você, né? Tira muito, principalmente do empregador, né? O empregador que mais paga. Quem trabalha aqui de funcionário é até como que pode-se dizer, é até um benefício para os funcionários, principalmente funcionários públicos, né? Funcionários públicos tem tudo. E aí a gente vê aqui uma grande polêmica das pessoas de ideologia defendendo os políticos, sendo que todos os políticos mamam no Estado. Porque se eles não mamassem no Estado, por que não coloca eles para trabalhar e para empreender? Não, eles estão lá fazendo de conta que está trabalhando, fazendo barulho na internet e decepcionando seus eleitores e ganhando seu dinheiro, seu vale paletó, seu vale gravata, ganhando tudo, vale combustível, às vezes comprando combustível e não usando, estando em outro lugar, ganhando R$ 44.000 por mês os deputados federais, tanto de esquerda quanto de direita, e não representam o povo. E às vezes a população brasileira fica brigando por eles e não sabe muitas vezes os direitos que tem, e aqui no Brasil o trabalhador sim tem muito direito. Eu quero polemizar nesse vídeo para a gente pensar.
Porque tem muitos vendendo o Paraguai como o país das oportunidades. O Paraguai não é o país das oportunidades. O Paraguai é o país que tem um futuro e que, se você for lá, você trabalhar muito, estar disposto a trabalhar, estar disposto a empreender, estar disposto a respeitar a lei paraguaia. Então, sim, você vai prosperar. E aí prospera de verdade, porque todos os estrangeiros que estão no Paraguai prosperam. E eu dou fé disso. E muitos estrangeiros que vieram de fora para o Brasil também prosperam. Então, a gente tem que colocar isso na balança. Qual é o seu objetivo? Se você me disser, Julio, quero irme a Paraguay para trabajar en empresa, no conviene. No conviene porque el sueldo mínimo de Paraguay es nada más, nada menos 2.800 y poco, 2.800.000 o 2.900.000, algo así. Ahora no me acuerdo exactamente, pero voy a dejar pasando acá el exacto que é o sueldo mínimo de Paraguai. Com um salário mínimo você não consegue se manter. E eu quero que vocês entendam isso. Tem pessoas que olham e falam, nossa, o salário mínimo de lá é muito maior que do Brasil. É sim, só que você precisa desse mínimo para pelo menos sobreviver. Então quer dizer que o custo de vida também é um pouco maior que o Brasil. E é mentira de pessoas que falam que custo de vida no Paraguai é muito mais barato que no Brasil. Não é não. Não é não, e eu falo com propriedade. Aluguel tá caro. Comida é mais cara aqui no Brasil. Agora, você não paga muito imposto. Então, você não paga, por exemplo, 27% de imposto para quem vai empreender. Para quem vai empreender, não paga imposto de insumo. Se tiver uma lei maquila, não paga nada, só paga 1% para exportar. Então, as grandes empresas, um exemplo disso é a Lupo. A Lupo foi no Paraguai, ela faz todas as matérias delas lá que ela precisa fazer para vender, e importa tudo do Brasil ou de outros países para o Paraguai sem pagar imposto, sem pagar taxas sobre esses insumos, produz no Paraguai e manda tudo para fora, não fica nada lá no Paraguai, da Lupo. Porque se ficar, ela vai pagar 10% de imposto. Se ela mandar para fora, ela vai pagar 1%. Então é muito negócio para as grandes empresas. E o Paraguai está voltando muito seus olhos para os grandes, para os ricos. Enquanto isso, as classe média mais baixa, não têm acesso às coisas. E aqui eu quero, dizendo assim para vocês, conscientizar o povo que está indo no Paraguai, trabalhar pelo povo paraguaio, para não ficar aquela economia de ricos. Eu estou falando isso, muitos vão escrever aqui nos comentários e me xingar, pode xingar à vontade, mas eu olho pelo meu irmão paraguaio que está lá na ponta sustentando essas empresas. Eles ganham apenas, e olha só que absurdo, tem lugares no Paraguai que tem empresas que, se você trabalhar na empresa, por exemplo, você trabalhou lá um mês, e a empresa chega e fala assim, poxa, esse mês foi muito apertado, a nossa conta não dá para a gente pagar o salário inteiro, podemos te pagar a metade? Paga só a metade do salário. Isso é fato, isso é real. Vocês podem pesquisar que isso acontece. Então, para esse sentido, existem muitas corrupções ainda nesse sentido. E por isso que eu quero alertar os brasileiros que estão indo para lá, para irem conscientes, para irem lá e fazer o que é bom, o que é melhor, e não somente se aproveitar do lugar. Eu falei aqui do Ratinho, muitos falaram ele está certo. Eu acho que ele não está certo, porque ele vai lá e compra terra e deixa a terra lá parada. E o pessoal que precisa viver vai fazer o quê? Ele com um monte de terra lá cercada, porque lá a propriedade privada é muito valorizada. Se você comprar só a propriedade, ninguém vai entrar. Mas se a terra não for produtiva, fica lá improdutiva, um monte de terra de um ricaço do Brasil que só desfruta aqui do Brasil e tem aquelas terras lá parada. E o que que vai acontecer? Nada. Então eu valorizo muito as empresas, as startups que estão investindo no Paraguai, que estão indo lá se posicionando. Por exemplo, o Japão, Paraguai tem esse acordo, Taiwan, Paraguai tem esse acordo, quem mais? Alemanha, Paraguai tem esse acordo, Estados Unidos, Paraguai tem esse acordo, Singapura, Paraguai, tantas outras empresas. Para te dar um dado especial, sabe o carro que você usa? Sabe os cabeamentos elétricos do seu carro? Todos os fios que vai no seu carro é feito no Paraguai. As 5 maiores empresas do mundo que produzem cabeamentos elétricos para carros, que se chama o famoso chicote, estão no Paraguai. Estão indo mais empresas para fazer isso. Por que que estão fazendo isso? Porque lá o imposto é barato. Então ela só vai pagar 1% de imposto para exportar para fora. E agora vem a segunda parte.
Aquele que quer empreender num país que não tem Estado, porque aqui eu falo para aquelas pessoas que querem fugir do Estado inchado, né? Aonde não tem Estado inchado, não tem benefício, não tem infraestrutura, não tem. Seguridade até tem no Paraguai, tem segurança porque o povo se respeita. Mas tem lugares que é terrível, gente. Tem lugares que vocês têm que prestar atenção, ficar de olho aberto. Pedro Juan Cavalheiro, ali em Ciudad del Este mesmo é complicado, Saltos del Guairá, sempre região fronteiras é muito complicado e tem que ficar de olho aberto para isso. Então, se você andar numa rua, não vai ter uma boa estrutura, não vai ter saneamento básico. A maior parte do Paraguai não tem saneamento básico. A maior parte do Paraguai, as vias não são pavimentadas. E então, por isso, o governo agora está trabalhando, trazendo transporte público com dignidade. Aí tem pessoas que falam, mas o governo está se metendo, foi assim no Brasil. Não comparem Paraguai com o Brasil. Paraguai é outro sistema. Não é porque aqui no Brasil não deu certo que lá também não vai dar certo. Não é assim. Lá no Paraguai, o governo está fazendo pela população que precisa, porque o trabalhador também precisa de um transporte público novo, digno, com ar-condicionado, para sair fazer o seu trabalho, para sustentar as empresas que estão lá. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, tem transporte de qualidade, Alemanha, transporte de qualidade, Singapura, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, todos esses países riquíssimos, Reino Unido, todos esses países, Itália, né? Todos esses países têm transporte público de qualidade e tem um sistema totalmente diferente do Brasil, principalmente os brasileiros que amam, né, os Estados Unidos, que tem os Estados Unidos como modelo, né, para tudo, para o liberalismo, para a democracia, e lá você vê que o governo controla o transporte público. E por que não pode ser no Paraguai? Então tem muitas pessoas falando aquilo que não sabe, que acha que não tem que ter Estado. Eu acho que tem que ter Estado sim, porque até porque se não tiver Estado, quando você precisar da polícia, precisar de segurança, onde você vai encontrar? Precisar de escola, onde vai encontrar? Então sim, o Estado tem que ter, só que ele não tem que se meter na vida financeira das pessoas. E é isso que o Paraguai faz, ele não se mete na sua vida financeira. Ele deixa você empreender, ele deixa você trabalhar, ele te dá liberdade. Até porque se você for nômade digital, você vai trabalhar no Paraguai, vai receber de fora e não vai pagar imposto. Se você tiver renda fora do Paraguai, pessoal do TI, por exemplo, que quer fazer freelancer, morar no Paraguai e trabalhar para fora, não vai pagar imposto no Paraguai, só vai pagar se gerar renda lá dentro. Você pode pagar imposto da fonte. Por exemplo, se você estiver no Paraguai e fazer renda nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai te taxar 30% da renda que você fizer lá. Só que no Paraguai você não vai ter taxa. Então, se você ganhar dentro do Paraguai $1.000 nos Estados Unidos, eles vão reter $300 e você vai receber 700 limpo no seu bolso. É isso que é a vantagem do Paraguai. Se você fazer day trade, você não paga também essas taxas, né, fora do Paraguai. Tem muitas outras coisas, apesar de que sim, existe imposto sobre os dividendos. No Paraguai existe esse imposto. Aqui no Brasil não tem imposto sobre dividendos. Lá tem. Dividendos que eu falo, investimento de bolsa de valores. Só que quando você vai, por exemplo, vender os seus ativos que você tem na Bolsa de Valores, aí você paga, sim, imposto de renda no Brasil. Mas sobre os dividendos, não incide imposto de renda no Brasil, até então, né? Alguns, sim, tem imposto, que, se eu não me engano, são os fundos, fundos de investimentos, essas coisas têm um pouco de dividendo, mas, assim, dividendos de Bolsa de Valores e dividendos de fundos imobiliários, você não paga imposto de renda, é isento de imposto de renda. No Paraguai também, a lei sobre herança é mais complicada que no Brasil. As pessoas acham que o Paraguai não controla, mas ele te controla muito mais que o Brasil, porque se você tiver uma identidade igual a minha aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa identidade, deixa eu esconder a numeração, né? Uma identidade igual a minha aqui, ó. Aqui atrás ela tem um chipzinho, né? Tem um chip bem aqui. Esse chip, quando eles apontarem lá, já sabe tudo que você tem. Você já está grampeado dentro do estado, né? Então o Paraguai cada dia está vindo modernizando mais o seu estado. Lá você é tão controlado que você precisa renovar a sua identidade a cada 10 anos, tanto paraguaio quanto estrangeiro. É para todos. Então, por exemplo, se eu tiver um passado na justiça, meu documento está vencido, eu vou lá para renovar, eles vão ver que eu tenho um passado e eu já vou diretamente cumprir a minha pena no Paraguai, que
Lá é complicado. Quem vai para cadeia uma vez não quer ir mais, não. Então, são esses sentidos. Existem também muitos homicídios no Paraguai, tá? Muitas pessoas falam, é o país seguríssimo, depende do lugar que você está, tome cuidado, não venda a ilusão para os povos, gente. Vamos falar a verdade aqui, porque tem muitas pessoas querendo vender o Paraguai como o país das maravilhas, e não é. O Paraguai é precário em infraestrutura, é precário em saneamento básico, é precário em ruas pavimentadas, agora que está começando a se desenvolver. E já começou, já começou, já começou. Vocês vão ver o que eu vou falar aqui agora que já começou. O governo fez algo muito esquisito que eu não gostei. O que ele fez? Ele aumentou os impostos do setor imobiliário. Como que ele fez isso? Ele fez uma artimanha. Ele manteve a mesma porcentagem, é 1%, né, de imposto. Só que aí, algo que custava 1.000, ele aumentou 4% o valor disso, acompanhando a inflação. Então, se meu terreno, o ano passado, custava 100 mil, esse ano ele custa 104 mil, e aí eu vou pagar imposto, em vez de pagar sobre os 100 mil, eu vou pagar sobre os 104 mil. Acontece o quê? Aumentou o imposto, porque 1% de 100 mil e 1% de 104 mil não tem diferença, então é isso que o governo fez e eu não gostei. Só que agora, as coisas boas, frotas de ônibus, deixar o Estado controlar mais, porque estava uma bagunça, um caos o transporte público, aqueles ônibus caindo pedaço, já teve muita gente que morreu nesses ônibus que caiu, horrível, então o governo falou, vamos parar com essa palhaçada, vamos mudar isso aqui. Mudaram. Outra coisa boa no Paraguai, energia elétrica barata. E aí tem muitas pessoas que falam, nossa, é barato, só que aí tem um probleminha que é o que as pessoas muito reclamam. Só que deu uma chuvinha, igual está dando aqui hoje, a energia já cai, a energia cai. E em qualquer lugar, isso é um problema. Só que não é o problema da falta de energia, é o problema da falta da transmissão de energia. E aí o governo precisa de investidores para isso aí, para quem está disposto a investir privado na transmissão da energia, que é levar energia com qualidade até as casas da pessoa. A energia tem de sobra. Sobra, vende para fora, sobra, tem excedente de energia no Paraguai. Só que não é usado pela população porque não tem quem quer investir nessas coisas, porque todo mundo quer ganhar grandes dinheiros com exportações e não pensa no público, no povo paraguaio. E isso vai chegar uma hora que vai dar ruim, porque o povo paraguaio vai ver as pessoas de fora ainda e se enriquecendo e eles ficam na mesma miséria de sempre. Quando eu falo miséria, é miséria. Se você não estiver acreditando em mim, vai lá e anda nos lugares para você ver como é complicado. Então não é tão fácil assim, eu estou aqui alertando as pessoas, mas não vou ser hipócrita de dizer que o Paraguai não é bom. O Paraguai é maravilhoso. O seu povo é maravilhoso. Mas é um povo sofrido, muitas vezes um povo explorado, porque não tem direitos de nada. E o Paraguai também não se sente confortado em receber qualquer benefício do governo. O Paraguai em si tem isso, não gosta de receber benefício de ninguém. Ele prefere passar fome ali, mas não pede benefício, tá bom? Então, é isso que eu gostaria de trazer aqui para vocês, de falar hoje sobre isso aqui. Eu pensei muito em fazer esse vídeo, mas eu falei, eu vou fazer. E agora, para encerrar, vamos sobre os custos de vida. Custo de vida no Paraguai sai um pouquinho mais caro que no Brasil, ou dependendo, sai elas por elas. Vamos lá. Quanto custa 1 litro de óleo na sua cidade? Vamos fazer esse simples cálculo. Quanto custa 900 ml de óleo, óleo de cozinha, óleo de soja na sua cidade? Na cidade onde eu fico, em Jundiaí, custa R$7, em torno de R$7. Sabe quanto custa na cidade que minha mãe mora? Na cidade que minha mãe mora custa 18 mil guarani, que daria mais de R$15, tá? Um pacote de arroz em Jundiaí está custando entre 18 e 20 reais, um arroz razoável. No Paraguai custa mais, a mesma marca custa mais de 40 mil guarani, dá mais de R$30. Então por aí a gente já vê a diferença. 1 litro de leite em Jundiaí, R$3,50, R$4,59, R$5 no máximo. No Paraguai está custando em torno de 6,50.
Então, por aí a gente vê, eu estou falando isso para quem vive aqui no Brasil, que trabalha de empregado, por isso que eu estou falando de empregos. Agora, para quem empreende, muitas vezes ganha mais, ganha 6, 7 mil aqui no Brasil. Se você pegar e fazer Uber, você tira 7 mil tranquilamente na cidade de São Paulo. Fazer entrega, trabalhar de motoboy, tira 7 mil tranquilamente por mês, tranquilamente você tira isso aí, vive bem aqui no Brasil. No Paraguai, se você fizer isso, você também vai viver bem, porque são empreender e não são depender de uma empresa para você ganhar o seu emprego. Então, lá no Paraguai, o empreendedor, ele tende a ganhar mais. Só que aí tem poucas pessoas. Então, você, por exemplo, se procurar Encarnação, tem poucos habitantes. Mas, pelo que eu vi dizer, é muito bom lá. Eu não conheço ainda Encarnação, preciso chegar lá. Apesar de ser paraguaio, eu nunca fui para Encarnação. Sou bem sincero aqui com vocês. Eu estou planejando para ir lá e conhecer, estudar como é que é o local, para mim também não estar falando besteira e mentira aqui. Mas pelo que eu ouvi dizer, é uma cidade mais para quem é aposentado, quem tem uma renda boa fora para viver lá, porque é precário, né, de coisas, né, digamos assim, de você poder vender alguma coisa, empreender, até vende, mas existem as temporadas, tudo mais. E aí tem Ciudad del Este. Aí Ciudad del Este vocês sabem que domina aquela parte da venda ali na fronteira. É aquilo ali o motor de Ciudad del Este. Ou mais para dentro é o agro. E não tem mais nada. Assunção diversifica porque tem muitas cidades em voltas, tem a cidade dos artesanatos, a cidade das artes, a cidade do portuárias, as cidades de startups, né? Tem as cidades também como é que fala ali? Mineradora, né? Que mineram Bitcoin, essas coisas. E tem também as cidades das indústrias, que são as cidades do Parque Industrial ali do Paraguai também, que é a região de Luque, toda aquela região ali. Então, para lá tem bastante trabalhos, bastante, tem muito mais fluxos de pessoas. Eu, a princípio, escolheria muito mais essa região ou escolheria cidades menores para viver uma vida mais tranquila, poderia montar um tipo de negócio e tudo mais. Só que se eu sou uma pessoa jovem, tenho meus 30 anos, 25, 30, estou começando a minha vida, eu não pensaria duas vezes em ir embora para Assunção. Região de Assunção, Chaco, ali tem Villa Hades, né, que é do lado ali, ou escolher ali Areguá, tem várias cidades, Luque, São Lourenço, Areguá, Itá, Itaguá. Se eu vou falar de cidade, tem um monte de cidade. Num outro vídeo eu vou trazer o Google Mapa para a gente ver, a gente passear nas cidadezinhas lá do Paraguai, para vocês verem como é a estrutura, para vocês não dizer que eu estou mentindo, estou falando alguma coisa. E quem mora aí no Paraguai, colabore com a gente, porque muitas pessoas só conhecem Encarnação, Ciudad del Este e Assunção e não conhecem nada dos restantes das cidades maravilhosas que tem no Paraguai. E eu vou recorrer com vocês em cada uma dessas cidades para demonstrar como são lindas essas cidades e como a gente pode ver essa parte para morar no Paraguai. Você às vezes que é aposentado, não gosta de rio, não gosta de praia, tem cidades tão lindas como La Paloma, Puente Quijá, Nueva Esperança, San Alberto, Santa Rita, e aí ali para dentro tem outras cidadezinhas bem tranquilas, com poucas pessoas que você pode viver tranquilamente sem se preocupar com nada. Então esse foi o vídeo de hoje, deixe aqui abaixo seu comentário o que você achou, realidade sempre aqui, e continuamos com nossa classe de castelhano. A partir da semana que vem vou trazer mais aulas de castelhano no Paraguai, e assim, aí você me pergunta, posso ir para empreender? Tudo o que você fizer no Paraguai dá certo, desde que você se empenhe e faça dar certo, criar a sua carteira de cliente, porque Paraguai todos os dias recebem grandes empresas, e tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem, o acordo Mercosul foi assinado no Paraguai em 1991, se eu não me engano. E agora, em 2026, o acordo União Europeia-Mercosul vai ser assinado no Paraguai. Olhem só a importância que o Paraguai tem no mundo, na geopolítica. Então, tudo isso é peso. E, para finalizar, o Paraguai vai ter a maior arena da América Latina, porque ele sim vai receber a Copa do Mundo em 2030. Nos vemos em um próximo vídeo.